é um centro de detenção provisória, ou seja, onde os presos aguardam seu julgamento. Ele foi construído em Suzano durante o governo de Mário Covas, onde o prefeito era Estevão Galvão, que ele deu a concessão para a construção do CDP. A população reivindicou pelos seus direitos através de protestos e manifestações. Porém, infelizmente, de nada adiantou. Apenas mostrou o total descaso com a população. Outro ponto também muito importante é que o CDP ele não poderia ser construído onde foi, pois é uma área de manancial e também muito próximo a residências, que gerou assim insegurança e o medo da população. Boa tarde. Boa tarde. Qual é o nome do senhor? Antônio Penteado. Então, senhor Antônio, eu gostaria de saber sobre a situação de Suzano, com a vinda do CDP para cá, o que ocasionou, se foi bom para Suzano, se foi ruim? Do meu ponto de vista, CDP, infelizmente, é um mal necessário. Não dá para escolher o lugar dele. Se todo mal fosse o CDP, Suzano não estaria tão ruim como está. O problema da nossa nação é a segurança pública. As leis estão fragilizadas. Portanto, aonde quer que ele se instalar, ele vai ser um mal. Mas, infelizmente, é um mal necessário. Não podemos dizer que a situação da segurança do país está tão ruim como está devido aos CDPs. Infelizmente, não temos onde jogar esse lixo social, que são os presos. Infelizmente, temos que aturar esse tipo de coisa, seja de Suzano, seja de Poá, seja de Mogi, não dá para escolher. A situação está caminhando para que todos os municípios do estado de São Paulo tenham o seu CDP. A criminalidade está aumentando a cada dia, é isso que nós temos que ver. E não a instalação de CDPs. CDPs vai ser impossível não tê-los, porque a criminalidade ela não diminui, ela aumenta. O CDP, sim, poderia ter vindo para Suzano, mas como é um local que não é apropriado para ele, o que o senhor acha sobre isso? Na minha visão, o CDP não é apropriado em local nenhum. O Estado tem que resolver esse problema criando áreas específicas para essa situação, onde a população esteja isolada e independente do CDP. Mas, infelizmente, são fatores políticos e interesseiros e hoje se instalam de acordo com o interesse de cada prefeito. Quando o prefeito recebe o CDP, é porque ele está recebendo algo em troca. Porque isso não é vontade de ninguém ter um CDP no seu município. Mas há interesses pessoais e políticos em cima disso. Isso não vai mudar. Infelizmente não vai mudar. Nós somos contrários, é claro que somos contrários. Qualquer instalação de coisa que não venha favorecer o município, favorecer a educação, a juventude, isso não favorece nada. Isso é problema a céu aberto ali. Quem for ao CDP em horários de visita vai ver que infelizmente a sociedade vive aquilo. O lixo social está ali, se instalado. Então, em vez de se instalar escolas, se instalam CDPs. Em vez de se investir no ensino público, municipal, estadual, federal, se investe em CDPs. E as leis cada vez mais frágeis ficam criando hotéis de última categoria, de 0 estrela, para bandido. E o que é uma solução para isso que está ocorrendo em Suzano, a segurança pública e os maus que estão ocorrendo? Eu acredito que umas leis mais duras, que as punições sejam efetivamente feitas. Não um cara que comete um crime, é condenado a 30 anos, com um ano ele está na rua cometendo os mesmos crimes, as mesmas situações. Então não adianta, é só criar CDP mesmo. E isso não há vontade política. Até que eles comecem a sofrer com a criminalidade. Até que a criminalidade pare de respeitar os políticos, porque eles sim são respeitados. O munícipe não, o trabalhador não, aquele que paga os seus impostos direitinho, obrigatório, porque bandido não paga imposto. Bandido não vai numa loja e compra arma, mas nós tiramos o direito, nós temos armamentos para se defender dentro da nossa casa. Mas o bandido não precisa ter documento de arma. O bandido precisa apenas ser bandido, nada mais. Ele tem a obrigação de ser bandido no meio em que ele vive. Quanto mais bandido for, mais respeitado ele é. Então a solução desse país é leis duras, que tirem toda a fortaleza da bandidagem, tire a estrutura financeira, a estrutura criminal que eles têm.
que hoje eles estão muito mais preparados que nós, contra as nossas leis são frágeis para eles. Eu acho que a lei tem que ser mais dura. Dona Marta, como é o funcionamento do CDP? A senhora é tratada bem? Bem recebida? Não é bem recebida não. Sempre é maltratado no CDP de Suzano. Eu venho há muito tempo aqui, eu tenho um irmão preso aí, e eu sempre sou maltratada, assim. Eu acho um dos piores lugares que a gente vem, que nem no caso eu trabalho, chego aqui correndo, cansada, tudo. Aí vem só nas minhas folgas, e quando eu chego aqui a gente é super maltratada. Tipo, eles não conseguem entender que a família não passou por aquilo, entendeu? Foi que nem alguém da família, não, eles tratam todo mundo como se fosse igual, foi como se fosse também aprontado, entendeu? Sim, sobre o funcionamento, deixa a revista, tudo. Deixa, a revista é bem constrangedora mesmo, bem constrangedora, você tem que tirar a roupa, tudo, abaixar, abrir assim, é uma coisa bem assim, constrangedora. Tanto que a gente passa pela revista tão nervosa que uma situação assim que você nunca teve antes, o constrangimento, que por causa de alguns, todo mundo paga, entendeu? A gente nem vem minha mãe aqui, tem 70 anos, ela é tratada do mesmo jeito. Ela não tem assim, por ela ter 70 anos, não conseguir abaixar direito, ela é tratada do mesmo jeito, ela tem que abaixar, é horrível. Então é que não dá pra fazer a posição. Senão... E o preso lá dentro, ele é, eu não sei, já que você tem um parente lá dentro, ele é tratado bem? Como é a vida dele? Eu sei que ele não se sente bem porque ele está preso, mas é tratado bem? Sofre alguma coisa? Não, é assim, com os presos, o tratamento, como eles consideram todos marginais, eles tratam, não tratam bem, mas também não, só se aprontar alguma coisa que eles pressionam. Mas o que acontece, o que eles acostumam fazer muito, no CDP, cortar água, cortar luz, entendeu? É de noite, não tem água, só no dia de visita é uma coisa, mas quando no dia comum é outra coisa. Que o meu irmão mesmo, ele é deficiente. E o tratamento é a mesma coisa que se ele fosse um preso que andasse. Se chegar para revistar a cadeia, eles obrigam ele a andar e ele é deficiente. Nossa. Ele está em cima de uma cadeira de roda. Eles tratam ele como se fosse, Deus me perdoa, um lixo. Quando chega aquele para poder revistar a cadeia, como sei o nome direito que chama, eles tratam mal mesmo, sabe? Eles querem que a pessoa deficiente anda. Aí os outros presos começam a avisar que tem um deficiente. Eles falam, eu não sou médico, eu não sou isso, sempre assim. Eles tratam o ser humano como nada. Como nada. Praticamente aqui, você estando aqui, você não acabou, né? Você não tem o que fazer. Eu acho que a obrigação do Estado é aprender. Vou aprender, mas cuida. Se prendeu, tem que cuidar de quem está preso, dar comida decente, tá? Mas aqui não tem nada aqui dentro, praticamente. É horrível esse lugar, só por Deus, né? A população tem medo de sair de casa de madrugada, de sair para trabalhar, não tem fiscalização da rua, pouco a gente vê passando carro de polícia. Já aconteceu algum caso com a senhora, assim, de assalto, de tentativa de estupro? Na hora passa 1001 coisa pela cabeça e eu fiquei com muito medo. Boa tarde, qual o seu nome? Helenita. Está precisando de mais policiamento, mais rotas. Está se fazendo praça? Tá. A gente não precisa só de praça, a gente precisa de segurança.